Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Gente, agora neste fim de ano, reta final de 2025, inicialmente já quero agradecer a você, nossa audiência, por essa temporada especialíssima, por mais um ano de um programa muito especial que é o debate político. Nós estamos aqui em um sentimento de reta final realmente, mas não de finalização, porque ano que vem tem muito mais debate político para vocês. E eu, como uma amante de política, como uma pessoa que se importa muito com o seu conhecimento, com a sua informação, principalmente levando em consideração que ano que vem temos eleição, estou trazendo aqui especialistas já da casa que há muito tempo nos acompanham, mas que cada vez mais estão mais bem informados, mais preparados para passar a melhor informação para vocês. E hoje nós vamos iniciar essa temporada de finalização deste ano de 2025 com a doutora Denise Coelho, ela que é especialista em direito eleitoral e que vai estar aqui conosco falando um pouco sobre o ano de 2025 e também o que se esperar de 2026. Seja bem-vinda, doutora Denise. Letícia, muito obrigada pela participação hoje aqui nesse programa especial de reta final de 2025, como bem você colocou. Foi um ano de preparação, né, para a eleição de 2026 e isso pode acabar refletindo nos que pretendem se candidatar para 2026. Então, muito obrigada novamente, Letícia, e obrigada a todos vocês pelo ano de 2025 estarem aqui acompanhando o Convergente. Olha, vocês que estão aqui nos acompanhando, eu já estou em clima aí de festividade, já estou comemorando, e a doutora Denise, como é uma pessoa já da casa aqui do Convergente, eu já me sinto mais que à vontade de estar aqui conversando, também é minha amiga, uma pessoa queridíssima, que tá com o programa dela, onde eu inclusive fiz parte, convido vocês a assistirem, que é o Papo Legal, né, onde nós temos aí vários assuntos de direito, de diversas partes, tá, do direito consumidor ao direito eleitoral, a várias áreas do direito. Então convido vocês a assistirem também, se informarem um pouco mais. Mas agora falando aqui do nosso direito eleitoral no nosso debate político, 2025, como você mesmo falou, foi um ano de preparação. Tivemos aí um adiantamento nunca visto antes. E você, como especialista na área, eu quero te perguntar, como é que você acha que essa antecipação vai se implicar em 2026? Você vê de uma forma jurídica, realmente, mas benefícios ou prejuízos? Então, Letícia, nesse momento, aqueles que pretendem se candidatar para 2026 e que já praticaram algumas atividades em 2025, detentores ou não de cargos eletivos ou que estão ocupando cargos no executivo, eles têm que tomar muito cuidado para não ultrapassar aquela linha do que é permitido na pré-campanha. Toda vez alguém me pergunta, Denise, quando é que começa a pré-campanha? Então, a pré-campanha ela é basicamente esse período que antecede a eleição de 2026, não tem um prazo determinado na nossa legislação. Então, todo esse período que antecede as convenções partidárias, a gente já pode considerar como pré-eleição. E é nesse sentido, Letícia, que eu coloco sempre para quem vai ser candidato em 2026, tomar muito cuidado. Tomar cuidado com o tipo de publicação que ele vai fazer nas suas redes sociais ou está fazendo, se ele está impulsionando ou não as suas redes sociais, porque em casos anteriores a gente já teve problemáticas junto ao Tribunal Eleitoral de candidatos que no momento da pré-campanha foi cassado depois de conseguir ser eleito, porque durante a pré-campanha ele gastou muito mais no impulsionamento do que ele gastou na campanha de fato. Então, sempre a ressalva é, durante o momento da pré-campanha você pode se apresentar se você não está ocupando nenhum cargo, mas tomar cuidado com o que realmente pode implicar em ali um abuso de poder econômico, um abuso de poder político, porque isso tudo, quem é teu concorrente, tanto aquela pessoa que está no mesmo partido ou em partido diverso, pode hoje printar e guardar no momento que você é eleito lá em 26, utilizar, olha, não, a Letícia ela abusou aqui do poder econômico, sim, a Letícia utilizou aqui de forma incorreta do poder político que ela tinha na época. Então, nesse momento ressalvar, se apresentar e tomar muito cuidado, porque o que você está fazendo hoje em 25 e no início de 26 pode refletir na eleição de 2026. Olha, doutora Denise, uma coisa que para nós que diariamente estamos acompanhando de política, pode ser uma coisa muito óbvia, mas aqui no debate político nós também preparamos os nossos eleitores não somente para votar, como para entender de política, mas também para serem agentes políticos. Então, 2026, sei com toda a experiência que você já tem, quem quiser se candidatar,
que faz, quando faz? Você pode nos informar um pouquinho sobre isso? Claro, perfeito. A primeira parte de você que não está ocupando um cargo político é saber a sua quitação eleitoral. Como será que está a minha quitação eleitoral? Será que eu votei na eleição passada? Será que eu preciso arrumar alguma situação junto ao TRE, no meu cartório eleitoral? Se está tudo certo, se eu estou adimplente com as minhas obrigações junto ao Tribunal Eleitoral, eu posso começar a pensar num partido político aonde eu vou me candidatar. Aquele partido político que eu estou mais coerente nas ideologias que eu acredito, alinhados também ao tipo de filosofia que o partido pratica, tudo isso é muito importante para eu poder escolher um partido político. É só escolher um partido político? Todo mundo que procura a gente para poder fazer essa avaliação, a gente também pensa quem são os meus possíveis concorrentes que já estão naquele partido político. Por quê? O teu primeiro concorrente, se você vai ser candidato em 26, vai ser dentro do teu partido político. A gente vai ter uma eleição estadual para quem vai ser candidato a deputado estadual. Então nós já temos os 24 que ocupam hoje essa cadeira, seu possível concorrente. Então saber aonde ele está afiliado é muito importante para eu não ir para um partido que a gente chama de partido inchado, porque nós só vamos ter, é limitada a quantidade de candidatos. Não adianta eu me filiar a um partido se lá na frente, na convenção partidária, eu nem conseguir ser candidato ou candidata. Então, essas conjecturas, elas são muito importantes, Letícia, que é justamente para eu não ficar frustrado lá na frente. Quero ser candidato, comecei a fazer uma base, estou fazendo um trabalho legal aqui nas comunidades, mas lá na hora da convenção partidária, que é de fato o momento em que você é escolhido pelo partido para ser candidato ou candidata, é o momento onde você vai definir se de fato vai ou não ser candidato, né? Sim. Então, todas essas informações é importante a gente já procurar e se informar, conversar com o presidente do partido, saber se eu tenho de fato condições de ser candidato ou não. Agora, Denise, nós sabemos que todo ano tem mudanças, alterações nas resoluções eleitorais, né? Muito se fala também de uma reforma de um código eleitoral. A gente acompanha isso de uma forma muito direta. Você, mais do que nunca, como uma especialista, consegue falar isso sobre isso com a gente, mas aí gostaríamos de saber o que podemos esperar de alterações nas resoluções de 2026. Então, Letícia, é muito importante o ponto que você colocou, que em relação à reforma do Código Eleitoral, a gente não teve, não foi pautado no Congresso, então a gente continua com o Código Eleitoral vigente. Mas já as resoluções, que elas são editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, elas iniciam no começo do ano. E é interessante para a gente, enquanto sociedade civil, a gente também pode participar dessas audiências públicas. E elas são temáticas. A gente tem audiência pública para trabalhar redes sociais, a gente tem audiência pública para trabalhar IA, a gente tem audiência pública para trabalhar os impulsionamentos. Então, assim, eu tenho interesse em ser candidato, ou tenho interesse em atuar naquela área. Eu sempre falo que não é só o advogado que atua durante a eleição. A gente tem a equipe de marketing, a gente tem a equipe de jornalismo, a gente tem a equipe que trabalha nas redes sociais e as equipes que trabalham na rua, no corpo a corpo, que a gente chama. Então, você que pretende trabalhar na eleição, né? A gente falou dos candidatos, mas para você também, que pretende trabalhar na eleição de 26, é importante participar, principalmente para você saber e poder aconselhar o seu cliente candidato ao que ele pode e ao que ele não pode fazer. E aí, voltando às resoluções, a partir do momento em que terminar essas audiências públicas, são editadas as resoluções do TSE. Primeiro é feita essa discussão, se houve os especialistas das áreas, é por isso que elas são temáticas, e aí, a partir desse momento, o Tribunal Superior Eleitoral, ele vai editar essas resoluções. O que são as resoluções, para quem não é do direito que está acompanhando aqui a gente? É justamente como vai se dar a questão das normas que estão vigentes durante a eleição. O que pode e o que não pode ser feito, né? E aí você me perguntou, o que você acha de tema que vai estar ali em foco em relação à eleição de 2026? Eu acredito que a inteligência artificial vai ser um ponto. Na eleição de 24, a gente já teve o início dessa discussão acerca da IA, da utilização durante as eleições, mas acredito que, assim como todas as outras áreas da sociedade, ela também está em foco. Para a eleição de 2026 também é um dos pontos que vai ter bastante discussão de como preservar a sociedade, o processo democrático de escolha dos candidatos durante a eleição de 2026.
Nós sabemos que hoje no Brasil a gente vive ainda um momento muito polarizado em relação à direita, esquerda, Bolsonaro, Lula. Isso é uma coisa que nós vamos acompanhando e que, de certa forma, ainda está muito intrínseco. E com a situação que vem acontecendo relacionado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, muito se fala, principalmente nas redes sociais, de uma perseguição judicial. Entram-se aí vários pontos de análise, por aí vai, que não é o assunto que nós vamos adentrar aqui, mas trazendo isso para a eleição. Nós sabemos que a Justiça Eleitoral é uma das mais céleres, né, do nosso judiciário. E você, como advogada, como especialista na área, para 2026, muito ainda se fala de uma certa judicialização em massa, algumas demandas assim. Como é que você vê essa situação, principalmente no aspecto eleitoral? Então, Letícia, durante o momento da eleição, realmente nós temos muitas ações. Por quê? Qual é o objetivo maior da Justiça Eleitoral? É preservar a nossa possibilidade de escolha, uma escolha consciente. Então, a partir desse ponto, a gente não pode ter a interferência onde possa se macular um candidato ou o outro. E aí é nesse sentido que a Justiça Eleitoral ela é tão célere, porque o processo de eleição também ele é muito rápido. E aí não dá para a gente aguardar um tempo de um prazo comum de um processo da área civil, como a gente pode colocar aqui em comparação. Os processos são muito rápidos, inclusive os prazos são em horas e em dias. Então, a partir do momento que eu tenho uma publicação que não está ali adequada ou está ali acabando maculando a figura de um determinado candidato, se eu sou advogada desse candidato, eu entro com a ação para a retirada daquela informação. E aí, nesse sentido, durante a eleição, a maioria das ações que a gente tem, a gente trata ali do direito de resposta ou de publicações. Para retirada de publicações, e quem trabalha, assim como vocês aqui no Convergente, que presta esse serviço aqui de altíssimo nível perante a sociedade, é justamente poder preservar a sociedade das informações, porque nós temos alguns parâmetros em relação a essas situações. A liberdade de imprensa, mas que ela também tem que respeitar alguns parâmetros, ela não pode ali criar informações, elas têm que ser informações com base em documentos públicos, mas a gente também tem do outro lado as pessoas que praticam a publicação de fake news. Sim. E aí essas publicações que são inverídicas, elas são retiradas do ar durante o processo eleitoral. Em relação à questão das fake news, Denise, você como especialista, você acha que existe uma tendência de diminuir ou cada vez mais aumentar, ainda levando em consideração a relação da utilização de IA? Porque, vamos lá agora, de uma forma assim muito descontraída. Hoje, nesse ano de 2025, a gente acompanhou assim, uma quantidade absurda de material sendo utilizado inteligência artificial, que fica quase que irreconhecível, né? Chega a ser difícil distinguir se é real a imagem, se é real o vídeo. E dentro disso, cria-se uma grande preocupação pela eleição de 2026. Como é que você vê isso? Então, Letícia, como eu coloquei, acredito que esse vai ser uma das matérias para a edição das resoluções do TSE para 2026, da eleição de 2026, e é por isso que a sociedade ela precisa participar, e eu sempre comento que a gente precisa ter o técnico daquela área. Não basta eu, como advogada, ir analisar se aquela publicação Sim. ou se aquela matéria ela foi fabricada através de IA ou não, porque eu não tenho essa capacidade técnica para poder saber se aquela imagem é ou não criada, ou a voz também. A gente teve uma problemática na última eleição com a distorção, né, a criação de um áudio por IA. Então, assim, a gente precisa que os peritos, eles possam estar ali amparados para que eles possam também dar o parecer em relação a essas informações. Por quê? Porque durante o processo eleitoral, Letícia, a partir do momento em que forem editadas essas resoluções, a gente vai ter os pré-requisitos que sejam preenchidos mais rápido. Então, no momento de eu judicializar uma ação que tenha sido uma publicação feita por IA, ou voz, ou imagem, ou reprodução, tanto que a da última resolução da eleição de 24 era que eu não podia ter a publicação dobrada de pessoas. Determinado candidato ele não podia, através de IA, colocar, estava num comício com 100 pessoas e, na verdade, eu só tinha 10, entendeu? Então, assim, isso já foi da eleição de 24. Acredito que a gente vai ficar mais rigoroso para 26, até porque
porque a tecnologia de IA utilizada em 24 já foi super aprimorada e vai se aprimorando a cada dia para 26. O que o tribunal vai realmente buscar, eu acredito nesse sentido, é buscar requisitos aonde a gente possa, no momento de protocolar esse tipo de ação, a gente possa preencher, e o julgador, no momento de analisar essa ação, no momento cautelar ali do início, ele também, foi preenchido os requisitos, a gente pode suspender essa publicação ou não, entendeu? Até que seja averiguado mais profundamente. Futuramente, depois que terminar o processo eleitoral, se analisa com maior, a gente tem um tempo maior para analisar. Sim. Mas durante o processo eleitoral, que é antes do pleito, de fato, a gente tem pouco tempo. Então, a gente preenchendo os requisitos, conseguindo comprovar que o meu cliente tem razão e o magistrado entender também dessa forma, Sim. que essa publicação seja retirada. E isso é muito importante para que você daí de casa consiga ter esse entendimento, consiga ter esse conhecimento. Por quê? Quando nós entendemos como se dá o processo também dos bastidores, da parte judicial, de tudo que não é visto, né, em uma eleição, você tem mais conhecimento, mais poder de decisão. E agora, gente, tem um ponto que é imprescindível que a gente converse, que é a questão da pluralidade, da representatividade nas eleições. Aqui nos bastidores, a Denise comentou comigo que eu ainda tenho um olhar um tanto quanto ideal, né, de o que seria uma eleição. E eu não deixo de esperar, de aguardar e de torcer por um aumento de representatividade feminina nas eleições. E também, não somente nas eleições, mas em um mandato eletivo realmente. E nas últimas eleições municipais nós acompanhamos, na verdade, o inverso, né? Tivemos um aumento de participação nas eleições, mas não a efetivação de mulheres ali representantes. O que você espera enquanto da parte jurídica nesse processo? Então, Letícia, assim como a gente estava trabalhando aqui, hipoteticamente, de que eu acredito que vem acerca da IA para 26, nós tivemos também em 24, quesitos aonde, se forem constatados ali a fraude de cota de gênero, haveria a cassação daquela chapa, daquele partido. Sim. Então, a gente tem a evolução da norma. Com a evolução da norma, a gente também acaba, em paralelo, conseguindo atingir a possibilidade dessas futuras candidatas se candidatarem. Mas é claro que isso a gente está tratando do mundo ideal. Sim. A gente sabe que para chegar na prática é muito difícil. A gente tem ali a questão dos 30% das candidatas se candidatarem. E aí, a 30% do fundo eleitoral já não é uma divisão tão equânime quanto a gente gostaria que fosse, para que a gente pudesse possibilitar aquelas mulheres que se dedicaram, se dispuseram a ser candidata, ter pelo menos as mínimas condições que a outra que também recebeu o fundo eleitoral, que também está candidata, também possa atingir, quem sabe, ali uma vaga, tanto no legislativo quanto no executivo. Só que isso a gente está tratando de um mundo ideal, a gente sabe que na prática é muito difícil, mas a minha perspectiva é que para as eleições de 26 a gente possa ter, sim, mulheres que possam ser candidatas, que possam ter condições de ser candidatas através do fundo eleitoral, através da participação também no tempo de televisão gratuita, mas ainda que a gente possa ter mais mulheres ocupando, mulheres eleitas durante 26. Essa é a nossa perspectiva, né? Sim. Vamos esperar que a gente tenha essas mulheres lá ocupando vagas na Assembleia Legislativa, vagas como deputadas federais, quem sabe uma senadora, né? No Executivo também. É muito importante a gente ter essa pluralidade, porque se são os representantes da sociedade, minimamente eles tinham que refletir a sua composição como é feita na própria sociedade. Se nós somos 52% enquanto mulheres, que a gente pelo menos consiga atingir lá os 50% ocupando também as vagas do Legislativo e do Executivo. Particularmente falando por mim agora, é o meu desejo para 2026 que nós tenhamos aí mais mulheres, né, representando. Não que os homens não sejam importantes nesse processo, que eu não queira representatividade masculina, mas eu acho que está na hora de termos uma renovação aí de mulheres atuantes e cada vez mais aí atentas, né, à necessidade de outras mulheres, que são pautas que vêm aumentando cada vez mais. E agora, falando sobre a questão de transparência como um todo, nós aqui do Convergente
nós fazemos esse trabalho realmente de informação, de conscientização, mas uma questão que sempre aumenta e que todo ano é recorrente é essa relação da transparência, né? E quando nós falamos sobre transparência, eu não posso deixar de perguntar, você acredita que vai aumentar ou, na sua visão, é suficiente os meios de denúncia que são disponibilizados em ano eleitoral? Então, Letícia, a gente tem hoje o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, que é o Pardal. É um aplicativo, você pode baixar o aplicativo e você, enquanto cidadão, enquanto fiscal da sociedade, né, do processo eleitoral, você pode fotografar, filmar e fazer aquela denúncia anônima. Sim. O Tribunal Regional Eleitoral também disponibiliza toda a eleição um número de WhatsApp para você fazer a denúncia se você verificar qualquer tipo ali de ilícito eleitoral. E é claro que a gente precisa fazer essa parte porque nós temos o Ministério Público Eleitoral e o Tribunal de Justiça Eleitoral, que é quem justamente recebe essa denúncia e, se for averiguado a mínima materialidade, pode se virar um processo eleitoral. Mas o que acontece, Letícia? A gente tem um número bem maior de candidatos. Sim. E aí o Tribunal e o Ministério Público, eles ficam sempre ali com um número bem menor de servidores, de magistrados, para receber todas essas denúncias. Então, o que acontece? A fiscalização, ela precisa ser da nossa parte também para chegar lá na ponta, que é para chegar no Ministério Público Eleitoral, para chegar no Tribunal Eleitoral, e se for verificada a materialidade de qualquer um desses ilícitos que a gente comentou aqui, o tribunal vai, sim, abrir um procedimento, que é um processo de investigação, e fazer o julgamento daquela pessoa que cometeu ou não o ilícito. Perfeito. E agora, doutora Denise, nós estamos caminhando para a finalização, infelizmente, do nosso programa. Quando eu estou conversando com você, o tempo sempre passa muito rápido, mas existem polêmicas que elas vão perpetuando de eleição em eleição e que nós não podemos sair sem falar aqui. Urna. É confiável? Não é confiável? Precisamos falar sobre isso, sobre o nosso regime eleitoral, né? Você, como uma especialista, como uma pessoa que tem muita experiência em eleição, principalmente aqui na nossa região, que tem a sua especificidade, como é que você vê essa polêmica, digamos assim? A urna é segura? Então, Letícia, sim, a urna eletrônica, ela é segura. Inclusive, todo ano tem ali o Tribunal Superior Eleitoral, ele abre esse período para que você possa participar, se realmente o sistema da urna também abre para você, enquanto sociedade, verificar a parte física da urna, como é que funciona e tudo mais. E eu gostaria até de comentar uma parte aqui enquanto profissional, já participei de algumas eleições. Sim. E uma das primeiras eleições que eu participei, uma urna travou. Uma urna eletrônica deu problema, não era uma eleição geral, era uma eleição menor. E aí o Tribunal Regional Eleitoral disponibilizou a urna de lona, aquela urna do papelzinho, gente, sabe? Para quem é mais jovem, não sabe como é que era, a urna de lona é a urna de papelzinho. E aí, como é que funcionava? Você chegava lá para votar, você colocava o seu nome e em quem você estava votando. Gente, o tempo que isso demorava da eleição, a eleição era para terminar às 5 horas da tarde, foi terminar às 9. E a problemática não terminou aí. A gente foi contar esses votos. E como é que você conta esse voto? Minha mãe contava essa história das eleições dos anos 80, tudo bem, né? Não sabia, isso era eleição geral. Essa eleição, que era bem menor, começou a confusão porque, assim, eu representava uma chapa e tinha os advogados da outra chapa. A gente estava aqui contando de madrugada os votos já, e não era tanto voto assim, não. Eu contei 80. Não, eu contei 83. Aí vamos contar tudo de novo. Começa tudo de novo. Devolve todos os votos para a urna e conta tudo de novo, né? Então, assim, a urna eletrônica, ela nos possibilita também, além da segurança, ter o resultado muito mais rápido. Sim. Né? Então, assim, reafirmando, acredito sim que as urnas eletrônicas, elas são seguras. Olha, agradeço muito, né, essa informação como um todo, porque infelizmente nós sabemos que há muitas fake news, muitas notícias falsas que vão passando e às vezes isso gera uma insegurança no eleitor como um todo. Então é de suma importância a gente falar sobre notícias que nem sempre são verídicas, mas que
perpetuam por aí. E você, como uma especialista, como uma pessoa de grande experiência, que eu admiro muito, e que sempre está contribuindo aqui com as nossas matérias, com a informação, com realmente, assim, contribuindo com a informação diretamente para a população, isso torna cada vez mais o nosso debate mais rico. E, doutora Denise, para nós finalizarmos, o que você, como advogada eleitoral, espera de 2026? Então, Letícia, o que acontece? Eu espero que as eleições elas possam se dar de maneira tranquila. A gente sabe que é difícil. O debate ele é importante, sim, de um lado, ou do lado A ou do lado B, ele é muito importante para que a sociedade possa escolher o seu candidato de maneira coerente, que ela possa de fato, olha, eu escolhi fulano, beltrano, porque eu acredito que realmente ele possa ser um bom representante. Então, realmente, eu espero para que as eleições de 2026, elas venham a ter a possibilidade de, enquanto cidadão, escolher com coerência e realmente ele possa escolher ali o candidato que esteja mais próximo ao que ele acredita que está lhe representando de maneira correta. Em relação aos debates, a gente espera muito debate político, sim, principalmente aqui no Convergente. E eu espero você aqui e espero ver muito mais material como trazendo informação, como você já vem fazendo no Papo Legal, que vem sendo um programa maravilhoso de se acompanhar. A você, nosso telespectador, agradeço muito pela sua participação. Muito obrigado pela sua audiência. Eu acho que cada programa que se passar, eu vou estar agradecendo de uma forma muito individualizada, porque 2025 foi um ano muito abençoado, de muita audiência, de muita participação, onde nós pudemos aí agregar muito conhecimento para cada um que está do outro lado da câmera e também muito conhecimento para nós que estamos aqui com a contribuição dos nossos telespectadores. Então esse foi mais um debate político. Agradeço a você e abro esse espaço agora para a doutora Denise se despedir. Letícia, eu quero agradecer mais uma vez toda essa parceria de 2025. Eu acredito sim que o conhecimento ele pode transformar a sociedade e o que o Convergente, o Manaus faz é justamente isso, levar o conhecimento para você. Hoje a gente está falando de direito eleitoral, mas tem vários especialistas aqui, tanto no Convergente quanto no Manaus, que trazem um pouquinho que a gente sabe para compartilhar com vocês. Então, muito obrigada pela parceria de 2025. Quero desejar muito sucesso aqui aos dois portais. Eu me sinto em casa, então você está. Muito obrigada mesmo. Obrigada por falar do Papo Legal. Espero vocês também, quem estiver aqui acompanhando na próxima semana lá no Papo Legal. E desejar sucesso para 26, esperar que muito debate político, porque é importante, assim como eu acredito que o conhecimento pode transformar, eu acredito que é através do conhecimento que a gente vai transformar também essa questão do legislativo e do executivo, através da sua escolha coerente e consciente. Muito obrigada, gente. Obrigada por acompanhar a gente aqui no Direito Eleitoral com a Letícia. E 2026 tem mais debate político com a doutora Denise. Agradeço a você pela sua participação. Esse foi mais um debate político e até a próxima.